Olá, estamos começando mais um Rio à Cidade e hoje vamos conversar sobre ética na medicina. Você pode participar com perguntas ou comentários ou mensagens pelo telefone 2527-3025. Em tempos de escândalos envolvendo grandes corporações, políticos, empresários e governos, nós vamos conversar durante 5 dias sobre ética. Segundo as melhores definições dos dicionários, a ética é um conjunto de princípios e disposições com o objetivo de balizar as ações humanas. Mas por que é importante que se tenha ética em todas as nossas ações? E como os profissionais devem ser éticos no exercício de suas atividades? Neste primeiro dia, nós vamos falar sobre a ética na medicina, sobre as principais normas que devem ser seguidas pelo médico no exercício da profissão. Para conversar sobre este tema tão difícil e tão importante, nós convidamos o Dr. Marcos Sarvá, conselheiro do CREMERGE e membro da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. E convidamos também o professor de Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da UFRJ e coordenador das atividades educacionais do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, Dr. Sérgio Zeithaft. Dr. Sérgio é também autor do livro Morte e Formação Médica. Dr. Sérgio, muito obrigada por sua presença no Rio à Cidade. Dr. Marcos, obrigada por voltar ao Rio à Cidade. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Os princípios éticos da medicina garantem o anonimato de todas as pessoas nos casos de diagnósticos médicos. Por esta razão, a equipe do programa decidiu dramatizar uma situação rotineira nos conselhos regionais de medicina. O drama, o dilema do médico entre informar ou não o paciente sobre os riscos reais de uma cirurgia. A Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e algumas outras sociedades médicas têm um documento chamado Termo de Ciência e Consentimento, uma espécie de termo de responsabilidade, que informa aos pacientes todos os riscos que ele corre durante a cirurgia. Por isso, recomenda-se aos médicos solicitar aos seus pacientes a assinatura deste documento. Agora vamos mostrar uma situação em que o médico tem de informar ao paciente os riscos de uma cirurgia de tireoide. Olha, o seu caso é de nódulo na glândula tireoide, que pode ser maligno. Nós não temos a certeza, mas existe essa possibilidade. E que possibilidade é essa? Olha, geralmente a punção de nódulo na glândula tireoide mostra bem do que se trata antes da cirurgia. Só que no seu caso o resultado foi sugestivo de tumor folicular. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tanto ele pode ser benigno como pode ser maligno. Cerca de 80% dos casos de nódulo na glândula tireoide são benignos. Mas fica tranquila, mesmo se ele for maligno, a sua chance de cura é enorme. Entendo. E quais são os riscos dessa cirurgia? Os principais riscos são relacionados aos nervos que controlam as cordas vocais, né? A sua lesão causaria uma alteração na sua voz. E dependendo também do volume de glândula a ser retirado, você teria que tomar hormônio permanentemente após a cirurgia. Os riscos existem, mas eles não são grandes. Pode estar certa que tudo vai ser feito com o maior cuidado. Eu pediria que você desse uma olhada no termo de ciência e consentimento, que descreve todas as indicações e risco da sua cirurgia. Quando você vier trazer os exames que eu estou te pedindo, aproveita para tirar todas as dúvidas com relação à cirurgia antes de nós marcarmos. Obrigada, doutor. Eu farei isso e virei com meu esposo para marcarmos a cirurgia. A dúvida é: o médico deve realmente informar todos os riscos da cirurgia ao paciente ou só uma parte? Será melhor dar as informações de acordo com a receptividade do paciente? Olha, o seu caso é de nódulo na glândula tireoide, que pode ser maligno. Nós ainda não temos a certeza, mas existe essa possibilidade. Logo, a cirurgia está indicada. O senhor está dizendo que eu tenho câncer? Não. Não é bem isso. Olha só. Normalmente, a punção de nódulo na glândula tireoide mostra bem o que se trata antes da cirurgia. Só que, no seu caso, o resultado foi sugestivo de tumor folicular. O que quer dizer isso? Quer dizer que o tumor pode ser maligno ou benigno. Cerca de 80% dos nódulos de glândula tireoide são benignos. Mas fica tranquila, porque mesmo se for maligno, a sua chance de cura é enorme. Mas se for maligno? Se for maligno, a sua chance de cura é muito grande. A cirurgia vai ser um pouco maior e vamos fazer alguns outros exames. Escuta aqui, doutor.
O senhor está me dizendo a verdade? Mas é claro que eu estou te dizendo a verdade. Fica calma, você vai ficar boa. Aliás, eu nem sei se você tem algo de sério. Olha, faça os exames, venha com uma parente, uma amiga ou seu esposo na próxima consulta e vamos programar logo a sua cirurgia. Eu tenho certeza que tudo vai correr muito bem. Certo, doutor. Se o senhor diz, eu vou fazer isso e volto logo. O artigo 9º do Código de Ética Médica diz que é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao responsável legal. Na verdade, pelo que a gente pôde entender, a comunicação e a verdade devem ser... A comunicação deve sempre ser feita e a verdade deve sempre ser dita. A questão é se ela é dita ou não para aquele paciente em função da reação dele. Neste caso, nós vimos o mesmo caso visto com dois tipos de paciente. A paciente que reagiu bem e a paciente que não reagiu tão bem e fez com que o médico alterasse a forma de falar com ela. Eu queria que os senhores, como médicos envolvidos com essa questão ética, analisassem as duas formas de proceder do ator que fez o papel do médico, no caso representado por ator aqui na nossa dramatização. Doutor Sarvá, quer começar? Exato. Mostrou claramente uma situação de que não há receita para isso, né? A receita, na verdade, é estar bem atento a como se desenrola aquela relação. Existe uma realidade médica, um diagnóstico, e de acordo com a forma do outro receber aquilo é que deve ser apresentada aquela necessidade de uma intervenção cirúrgica. Esse exemplo mostrou muito bem um dilema. Se o médico usar sempre uma fórmula, ele provavelmente não vai ter uma boa receptividade. A segunda paciente, possivelmente, se ele tivesse mostrado o papel e todos os riscos e entrado em detalhes de lesões, etc., ela estava muito fragilizada naquele momento. Já a outra se tranquilizou a ser bem informada. Quer dizer, é uma percepção rápida, que tem que ser ágil e relativamente experiente. Por parte do médico. Perceber do médico. Doutor Sérgio, qual a sua análise sobre esses dois procedimentos? Eu achei interessante porque isso é um dilema vivido pelos médicos a todo momento, né? Primeiro de tudo, é fundamental que o médico realmente avise os seus pacientes, explique para eles numa linguagem que ele possa entender tudo aquilo que vai ser feito. O que é bonito nesse vídeo é que o médico percebe qual é a reação da paciente e, a partir da reação da paciente, ele modula a informação que ele vai dar de acordo com a necessidade da paciente. Nos dois momentos, em nenhum dos dois momentos, nem dizendo de forma totalmente clara, nem quando ele diz de uma forma um pouco menos clara e mais atenuada, ele deixa de dizer a verdade. Vocês observaram? Sim, é verdade, claro. Não é mesmo? Mas isso é obrigação do médico, né? Agora, nós falamos aqui, foi mostrado na reportagem, na primeira, com a paciente que reagiu bem à comunicação do médico, ao diagnóstico e à comunicação, foi falado de um termo de ciência e consentimento. É isso que está aqui na minha mão, eu vou até mostrar para o nosso telespectador, enquanto vocês me confirmam, é isso aqui que tem que ser assinado? Eu pergunto ao senhor, em qualquer área médica e em qualquer especialidade, que tipo de áreas médicas ou que especialidades médicas implicam na assinatura desse termo de ciência e consentimento? Na verdade, ele não é obrigatório, ele é uma sugestão de iniciativa de algumas sociedades, especificamente na Sociedade de Otorrinolaringologia, da qual eu participo, tomou essa iniciativa. Existem 11 termos para as 11 principais cirurgias. Cirurgia de amígdala, cirurgia de nariz, cirurgia de seio da face, etc. E aí, no caso, a cirurgia de pescoço, para dar uma fórmula mais fácil de transmissão de informação, ou seja, o paciente fica mais facilmente bem informado, né? Isso gera algumas discrepâncias, né? Claro, falar só se perde no tempo, na memória. Eu não lembro, o senhor não me disse isso, mas eu lhe disse, eu lhe mostrei o papel e tirei todas as suas dúvidas. A pessoa sob estado emocionalmente alterado, ela pode perfeitamente não gravar aquela informação. Então, foi uma fórmula de tornar um pouco mais formal e obrigar, de certa forma, o paciente a tomar ciência daquilo tudo. Ou seja, olha, tem seus riscos. A gente até usa um exemplo de atravessar a rua, né? Atravessar a rua tem pelo menos uns 20 riscos graves, né? Desde um caminhão, cair um vaso na sua cabeça, 1000 coisas podem acontecer. Um bueiro, um fio elétrico, um tiro, bala perdida, mas a probabilidade disso acontecer é pequena. A gente tenta comparar um pouco e mostrar, olha, tome ciência dos riscos,
mas esteja certo, ficou muito feliz o médico, o ator ali, dizer, fique tranquilo que tudo isso aqui é a mensagem importante, mas informando bem. Isso tem sido adotado já há alguns anos com bastante sucesso, tanto na área mais carente, que se pode supor que os pacientes têm menos capacidade de compreensão, mas não tem, desde que se explique numa linguagem, como bem colocou, não é jogar o papel, toma aqui o papel, não. Explique e formalize com papel em 2 vias, uma fica no prontuário do paciente e a outra fica com o paciente, obviamente. Doutor Sérgio, o senhor é professor de psicologia médica e forma os futuros médicos, e certamente esse é um dos itens do seu trabalho com os alunos. Como é a sua experiência? Isso tem sido mais reforçado? Os erros e as inadequações e as faltas de ética têm feito com que vocês, professores dos futuros médicos, prestem mais atenção e reforcem mais esse ponto? Certamente, quer dizer, eu acho que há todo um clamor da sociedade no sentido de que essas informações que os médicos dão aos seus pacientes cada vez mais seja dado de um modo completo, claro e inteligível. No próprio Hospital Universitário, do Fundão Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, em abril deste ano, numa iniciativa, não tenho certeza, mas imagino que seja única aqui no Rio de Janeiro ainda, não há nenhum procedimento cirúrgico, não há possibilidade de um procedimento cirúrgico ser realizado caso não haja essa assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Esse que a gente mostrou aqui, que no caso é praticado pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, mas... Para outras especialidades, na verdade, no hospital, para todas as especialidades cirúrgicas, não se opera um paciente sem que haja esse consentimento assinado. Por que isso? É uma proteção para o paciente e é uma proteção para o médico e para o hospital. É importante que no prontuário conste que o paciente sabe do que ele vai ser operado, para que o médico também depois possa se proteger, porque ele informou o paciente. É importante, o doutor Marcos disse, não se trata apenas de entregar esse papel para o paciente ficar assustado lendo ele em casa. É para, se possível, conversar com o paciente explicando tudo que nele consta, para que o paciente saiba, possa entender que aquilo que está sendo entregue a ele está sendo dado a ele, porque é o melhor que pode ser feito por ele. Perfeito. Recentemente, a mídia divulgou o movimento dos médicos do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que decidiram parar suas atividades por não haver mais condições de atendimento ao público. O Código de Ética da Medicina prevê que o médico só deva efetuar procedimentos médicos em condições que não possam prejudicar o paciente. É isso mesmo ou eu me engano? Exceto em situações de emergência onde ele é obrigado a prestar atendimento. Isso é uma ressalva importante. Mas em termos de rotina, sim, para prevenir que aquilo acabe sendo danoso. Ele tem que prevenir e cuidar do próprio sistema de saúde. Quem fiscaliza o cumprimento do Código de Ética? Os Conselhos Regionais de Medicina. No Rio de Janeiro, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, que aí vem o Rodrigo, nosso telespectador Rodrigo do Riachuelo, dizendo assim, vocês acham ético que os médicos sejam julgados por outros médicos no Conselho Regional de Medicina? Isso é uma discussão bastante importante. Na verdade, o que o CREMERG no Rio de Janeiro vai fazer é julgar o procedimento ético no que concerne à prática profissional da medicina. Qualquer coisa que extrapole é encaminhado depois para a justiça civil, até mesmo penal. Exemplos não faltam nesse sentido. Existem os caminhos estão abertos a qualquer cidadão, ou seja, ele pode e deve se queixar ao Conselho de Medicina. E também tem as outras vias judiciais que ficam mantidas, né? E tem as questões técnicas que são muito complexas por vezes e, na verdade, é um tribunal de médicos de várias áreas, com comissões de ética e comissões técnicas que podem suprir de informações para analisar os casos com bastante detalhes por vezes. Né? A pergunta aqui do Riachuelo e talvez de outras pessoas também que tenham esse mesmo entendimento, essa mesma dúvida, é no sentido de que existe o corporativismo em todas as áreas, em todas as profissões. E o receio de quem faz uma pergunta como essa é de que o corporativismo sobrepuje o julgamento isento. E aí não haja mais isenção na medida em que você está vendo e analisando um colega. O que vocês acham disso? Olha, eu não sou conselheiro do CREMERG, o Tomás é conselheiro do CREMERG, então tenho isenção para falar sobre isso. O CREMERG tem mantido uma atitude, uma postura absolutamente independente, digna e soberana. Então, algumas punições que têm sido feitas negam esse argumento. Na verdade, o CREMERG nos últimos, pelo menos 20 anos, tem uma atitude bastante luta pela defesa da classe, na verdade, pela saúde da população. E, embora ninguém tenha feito acusação, vamos dar o direito de defesa ao doutor Marcos, mas não é nem de defesa, é de esclarecimento. Esse tema é extremamente pertinente à própria mesa aqui. Né? Quer dizer, quando se fala disso, se fala dos médicos analisando seus colegas, então haveria um certo tendência a protegê-los. Né? Isso por um lado. Ao mesmo tempo, existe, por outro lado,
uma tendência muito clara de compreendê-los, né? Isso é importante, e de entender esse processo todo, né? A principal avaliação para a tranquilidade da sociedade é o número, ou é a proporção de médicos punidos, né? Que é uma proporção bastante razoável, talvez dentro dos conselhos profissionais existentes, seja o conselho que mais pune, né? E pune exemplarmente com cassação do exercício profissional, casos mais graves, né? Na verdade, a própria sociedade tem assim entendido, e por isso a lei prevalece com os conselhos tendo essa questão. Mas uma preocupação nossa até nessa resposta é o seguinte: punir o médico porque ele é que atende, ele é que está ali na verdade, ele às vezes é vítima de uma série de questões, e isso vai refletir na relação dele. A falta de condições hospitalares, por exemplo, é muito fácil processar o médico. E o médico ser punido por não ter tido condições de dar o melhor atendimento. Quando, na verdade, a responsabilidade e a culpa não foram dele. Não é de um responsável técnico de hospital, às vezes não é nem do diretor do hospital, é do secretário de saúde, e é de todo um clima. Sem querer protegê-lo, mas tem que ter muito equilíbrio nisso para que a profissão seja melhor tratada e melhor, digamos, conduzida no futuro. Pois é, nós temos aqui um depoimento da Eliane, de Braz de Pina, é um comentário. Ela diz assim: fiz uma cirurgia há alguns anos e o cirurgião plástico que me operou procedeu exatamente como o médico da segunda parte da reportagem. Eu não assinei nenhum termo, mas o médico foi muito honesto, me dizendo que eu ficaria com as cicatrizes após a cirurgia. É Eliane, de Braz de Pina. Quem quer comentar? Eu queria falar uma coisa assim, isso é importante. Parece que o número de processos contra médicos no CREMET foi feita uma pesquisa, e a principal causa na busca da população para processar os médicos, mais do que o erro médico por si só, o chamado erro médico, é o erro médico quando acompanhado de uma relação médico-paciente ruim. A população sabe que não somos infalíveis, nenhum médico é infalível, não fizemos vestibular para Deus, né? Somos seres humanos, falíveis, portanto. É claro que os erros têm que ser punidos. O problema é que muitas vezes nós médicos somos também muito arrogantes, e não admitimos que podemos falhar. Então, esse é o problema que muitas vezes causa essa relação médico-paciente ruim, o que gera a revolta do paciente ou dos familiares, né? Quer dizer, pelo que a gente está entendendo, a fórmula mágica, ideal e perfeita é da absoluta sinceridade entre médico e paciente, é isso? Marcos? Em termos, sim. Eu diria que tem uma pequena ressalva. Tem pacientes que gostam do médico que pareça Deus. Eles precisam dessa segurança. Muitas vezes faz parte desse papel. A gente não pode não gostar desse papel. A gente quer ter uma relação muito de risco, benefício, vamos juntos, vale a pena, tenha confiança. E pacientes que preferem, né? Tanto que o termo paciente é isso, é aquela pessoa passiva, que se entrega. Até isso está mudando muito o conceito na prática. Paciente talvez tenha que mudar de nome, né? Vai ser uma pessoa muito ativa nesse processo, né? Mas tem alguns que preferem isso, não querem muita informação, querem ter uma ideia meio mágica da profissão, como sendo aquela pessoa que vem, que resolve tudo em nome de Deus, quer dizer, quando na verdade... E quando não dá certo, se decepcionam tremendamente. E como é que vocês médicos reagem a essa expectativa do paciente que quer o médico onipotente, Deus absoluto? Como é que vocês reagem? Porque ele querer isso está perfeito. Agora, o médico embarcar nesse desejo é complicado. Como é que vocês reagem numa situação como essa? Eu acho que deve ser respeitada a vontade do paciente. Então, se ele pede isso do médico, o médico, em princípio, deve atender. O problema é que isso tem perna curta, mentira tem perna curta, né? E a gente não tem como providenciar esse lugar, ocupar esse lugar para sempre. Então, na medida do possível que a gente possa desfazer essa imagem sem ser uma coisa muito de chofre, eu acho que é recomendável. Aí entra a sensibilidade, o tato que foram demonstrados na nossa reportagem pelo ator que fez o papel do médico, né? Gente, olha só, Alberto de Deodoro. Minha esposa fez uma cirurgia no Hospital de Traumatortopedia e os procedimentos pré- e pós-operatórios foram excelentes. Mas eu acho que pelo fato de alguns médicos terem que atender vários pacientes por dia, deve ser difícil para eles serem éticos o tempo todo. É o comentário do Alberto de Deodoro. O que vocês acham? A ética tem uma relação direta com disponibilidade, tempo, né, condições emocionais do profissional, né, sem que isso é a grande preocupação do educador e do normatizador, fiscalizador, sem que isso abra também uma porta para que se tolere todos os erros. Mas aquele médico ideal, ele vai estar construído dentro de uma situação mais próxima do ideal, né? O nosso serviço público e até o sistema privado relacionado ao plano de saúde não dá condições de tempo, fundamentalmente de tempo e de remuneração, para aquele médico ideal estar à nossa disposição. Normalmente ele está ali, mas tem 20 pessoas na fila. Como é que se pode atender dessa forma? Sem falar as necessidades pessoais, etc. Quer dizer, tanto na área de saúde quanto na área de educação, nós temos que contar com uma condição muito especial de trabalho para que tenhamos esse
esse ideal ético prático no dia a dia, né? Doutor Sérgio, a Luciana de Nova Iguaçu diz assim, se um paciente sente que é maltratado por um médico, a quem ele deve reclamar? Há algum órgão no qual ele possa fazer uma denúncia? Acho que a pergunta é para ambos, não é? Bom, alguns hospitais já têm estabelecido um lugar chamado no Hospital Universitário do Fundão. Nós temos uma ouvidoria que funciona exatamente para isso, né? Para que os pacientes possam fazer suas queixas anonimamente ou se identificando em caixas com identificação, enfim, sem identificação necessária, e tem a ouvidoria que a pessoa pode ir lá se apresentando fazer a queixa. Em última instância, ao CREMERGE. Agora, se possível também, falar com o próprio médico. Na maioria das vezes o médico vai poder voltar atrás, né? Retroceder, rever a sua maneira de lidar com aquela paciente. Doutor Marcos, quer Existem acrescentar também, alguma coisa? acrescentando as comissões de ética da maior parte dos hospitais. Os hospitais, em geral, têm comissões de ética, que são braços do Conselho de Medicina dentro do hospital. Né? E também lembrando aquela questão muitas vezes não há uma boa relação pessoa a pessoa, né? Existem médicos e médicos, pacientes e pacientes. Já aconteceu comigo e com qualquer um. Digo, olha, eu acho que você precisa de um outro... Vou lhe apresentar um outro colega que talvez ele seja mais... encaixe mais na relação, a forma de expressão, etc. Toda a expectativa que o paciente eventualmente pode ter. Gente, o Tiago de Caxias diz o seguinte, qual é a posição dos senhores em relação à eutanásia? É ético? A gente teria que definir difícil, aqui primeiro o que ele está querendo perguntar com eutanásia. Eutanásia significa, na raiz da palavra, quer dizer uma boa morte. No nosso país, a eutanásia ativa, significando isso, introduzir algum medicamento para que o paciente, a pedido dele ou da família, venha a falecer, isso é proibido, isso é crime no país. O que se faz... Desculpa, doutor Sérgio, embora haja países que Holanda, admitem, Bélgica, Holanda, por exemplo, que isso admite, é permitido. no Brasil Não, é proibido. Isso é crime penal, passivo de penalidade mesmo, morte, né? Isso é assassinato. O que acontece no nosso país, uma discussão absolutamente atual, é que com o progresso da tecnologia, muitas vezes se levam os pacientes a sofrimentos antes desnecessários. Das doenças de que se morria até um tempo atrás, a tecnologia permite que a pessoa fique viva, e fique viva muito tempo, e às vezes esse tempo com muito sofrimento. O que acaba acontecendo gera uma dificuldade entre os médicos, entre as famílias e às vezes os pacientes quando estão lúcidos, até que ponto ficar intervindo, investindo, dando mais medicamento, ou quando é que vai se parar. Isso é uma discussão absolutamente atual, precisaria de muito tempo para discutir isso aqui, porque na verdade é uma discussão de que toda a sociedade, em que toda a sociedade deveria estar envolvida, para saber quais são os limites. E essa decisão, quando ela é tomada por médico, família do paciente. Quem entra nessa discussão? Porque, pelo que o senhor falou, é bastante complexo e as decisões devem ser múltiplas, mas, enfim, quem discute isso? É médico e família do paciente? Idealmente, médico e família e o próprio paciente, quando ele lúcido, respeitando as vontades dele expressas anteriormente. A Lourdes Andrade, doutor Sérgio, ela é de Guadalupe. Ela quer agradecer ao senhor pelo excelente tratamento que o senhor deu à filha dela, Viviane Andrade da Silva. Está lembrando de quem é? Ai, meu Deus, não. Não está lembrando? Desculpe, mas ela está agradecendo, citando o nome, sobrenome. Eu fui ético, eu espero, mas eu não lembro do nome. Ok, mas enfim, os parabéns estão passados. A Laura do Meyer, quando um paciente tem 2 médicos, está passando por um problema sério de saúde, não seria correto que os médicos dessa pessoa entrassem em contato entre eles para trocar informações sobre o quadro clínico do paciente ou da paciente? Sem dúvida, isso é bastante benéfico para que ambos entendam, na verdade, o fracionamento de especialidades exige normalmente que a gente, em alguns momentos, se integre novamente para beneficiar o paciente, sem dúvida. O médico pode realizar procedimentos que não sejam do conhecimento do paciente? Ele pode tomar decisão com relação a procedimentos mais sérios ou mais rigorosos sem comunicar o paciente ou a família? Não. A não ser que, como disse o vídeo, essa informação possa acarretar algum dano ao paciente. Isso é um problema sério que muitas vezes os médicos... É muito difícil exercer esse ofício às vezes. A gente tem que dar informações muito dolorosas, muitas vezes. Por conta disso, como é difícil para nós fazermos isso, a gente acaba se escorando nesse artifício. Isso vai provocar dano para o paciente, então prefiro não informar nada. Mas isso é um treinamento que, infelizmente, nós temos que ter para informar o máximo possível. Na verdade, às vezes a família entra antes no consultório pedindo, doutor, não diga nada para nossa mãe. E quando se diz, a pessoa surpreende a própria família, ou seja, vai muito da fórmula como se adote para transmitir a verdade. As pessoas têm uma certa tolerância
bem grande a realidade. Né? Doutor Marcos, muito obrigada Obrigado. mais uma vez pela sua presença, pelos esclarecimentos. Doutor Sérgio, muito obrigada. Obrigado a vocês. Parabéns a ambos pelo trabalho e pela postura na profissão de vocês. Nós conversamos hoje sobre ética na medicina. Chegamos ao final do Rio à Cidade. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Água é vida. Na hora do banho, só fique com o chuveiro ligado o tempo necessário. Não desperdice.